Bom, pessoal, continuando as nossas videoaulas, a gente vai fazer hoje um exercício a respeito do assunto infiltração, tá? É, é um exercício para treinamento e fixação de conhecimentos para a primeira prova, né? E também vai servir como reposição de parte das aulas que a gente perdeu, das aulas presenciais que a gente perdeu nas últimas semanas, né? Esse exercício está nos slides que eu mandei para vocês, da aula de interceptação e infiltração. Né? Tá bem no último slide, é um exercício que a gente queria ter feito até em sala de aula, mas faltou tempo, então agora a gente vai fazer assim como vídeo aula, ok? E o exercício coloca o seguinte: um ensaio de infiltração com anéis concêntricos resultou na tabela abaixo de lâmina total infiltrada ao longo do tempo. Vamos lembrar o que é um ensaio de anéis concêntricos. A gente está preocupado em calcular ou estimar a capacidade de infiltração do solo, ok? Então, o ensaio de anéis concêntricos é isso. Ele consiste na fixação de dois anéis metálicos, um de maior diâmetro e um de menor diâmetro. Esses anéis são fixados no solo e a gente derrama água tanto no anel externo quanto no anel interno. Né? O anel externo ele não é feito nenhuma medição. Né? Ele só serve para quê? Para que essa água infiltre e faça com que a água que infiltrar aqui no anel interno infiltre da forma mais vertical possível. A gente quer evitar que ocorra infiltração lateral. Né? A taxa de infiltração sempre é medida verticalmente. Então, nesse anel externo não é feita nenhuma medição. Já no anel interno vai sendo derramada água e ele tem uma régua medidora aqui, um parafuso de medição, e vai se medindo a cada 5 minutos ou a cada 6 minutos, enquanto que reduziu o nível d'água, né, dentro do anel. E aí, com base nisso, eu sei qual foi a lâmina em milímetros que infiltrou naquele intervalo de tempo. Ok? Então vamos voltar lá. Então ele me dá aqui os resultados de um ensaio de infiltração. No intervalo de tempo zero, claro, não havia lâmina infiltrada ainda. Depois de 6 minutos ele mediu novamente e constatou que o nível d'água se rebaixou em 3,8 milímetros. Né? Depois de 10 minutos, ele constatou que o rebaixamento foi de 6,1 milímetros. E assim por diante. Né? E ele pede que a gente estime os parâmetros da equação de Horton para o solo amostrado. Né? Vamos lembrar o que é a equação de Horton? Vocês lembram, né? A taxa de infiltração ela vai diminuindo, ela é bem alta no início quando o solo está muito seco, e à medida que o tempo vai passando e o solo vai ficando mais próximo da saturação, essa capacidade de infiltração ela vai diminuindo. Né? Isso é descrito por uma equação desse tipo, né? A equação de Horton, onde a taxa de infiltração em qualquer intervalo de tempo ela é dada por quem? Ela é dada por uma taxa de infiltração em condição de saturação, ou seja, uma taxa bem baixa, mais uma taxa de infiltração inicial, ou seja, uma taxa bem alta. Tudo isso multiplicado por E, o número E, elevado num parâmetro beta, vezes o tempo. Então eu tenho uma variável independente, que é o tempo, e uma variável dependente, que é a minha taxa de infiltração. E o nosso trabalho vai ser calcular os parâmetros FC, FO e beta para essa situação, ok? Então vamos ver como que a gente avança. Ah, claro, vocês viram na aula que esses parâmetros FC, FO e beta já existem valores assim preliminares para esses parâmetros dependendo do tipo de solo. Então, por exemplo, um solo arenoso, ele tem um parâmetro FO de 250 milímetros por hora, um parâmetro FC de 25 e um coeficiente beta ou K de 2, né? Mas isso são valores grosseiros, assim, gerais, né? Não dá para entrar na especificidade de cada solo. Se eu quero ter uma ideia exata ou precisa da capacidade de filtração de uma amostra de solo, eu preciso partir para um ensaio de anéis concêntricos como esse que foi mostrado anteriormente. Ok? Então vamos para o nosso problema. A gente vai copiar esses dados lá para o nosso Excel. Opa! Vamos copiar os dados para o Excel. Colei aqui, ok?
Então eu tenho tempo, minha variável independente, e a lâmina. Essa é a lâmina infiltrada acumulada, né? Ou seja, o nível d'água foi baixando e ele foi medindo o rebaixamento total. Porém, a equação de Horton, vejam que ela exige a taxa de infiltração e não a lâmina, né? Ou seja, em milímetros por hora. Então eu preciso primeiro fazer alguns cálculos aqui no Excel para transformar essa lâmina em taxa de infiltração. Como que eu faço isso? Eu vou calcular primeiro uma variável auxiliar que eu vou chamar de ΔT. É o intervalo de tempo em minutos. Vamos usar uma letra grega aqui. Na primeira medição, não tem intervalo de tempo, é 0. Na segunda, qual é o intervalo de tempo entre essa medição e a medição anterior? É 6 menos 0. Então, usando em termos de fórmula, vai ter A3 menos A2. Na medição seguinte, quem é o meu intervalo de tempo entre as duas medições sucessivas? É 10 menos 6. Né? Então, eu vou fazer A4 menos A3. Eu poderia fazer isso manualmente para todos os intervalos de tempo subsequentes, né? Mas o Excel ele permite automatizar isso. Então, clicando em cima da minha célula, vocês vão ver que tem um quadradinho no pé inferior direito aqui. Eu clicando nele, eu repito a mesma fórmula para todos os intervalos de tempo subsequentes, né? A mesma coisa eu vou fazer para a lâmina, porque vejam que essa é a lâmina acumulada. Então, eu preciso calcular qual foi a lâmina que infiltrou em cada intervalo de tempo, ok? Então, eu vou chamar de delta lâmina em milímetros. Esse delta lâmina, da mesma forma, é quem? É a lâmina infiltrada nesse intervalo de tempo menos a lâmina no intervalo de tempo anterior. Então, na primeira medição, entre 0 e 6 minutos, ocorreu uma infiltração de 3,8 milímetros. O meu nível d'água no anel se rebaixou em 3,8 milímetros. Eu copio essa fórmula para todos os intervalos subsequentes e vejam que ele calculou, então, para todos os intervalos, qual foi a lâmina infiltrada entre duas medições sucessivas. Ok? E agora eu tenho que calcular qual foi a taxa de infiltração em cada intervalo de tempo. Então, taxa em milímetros por minuto vai ser simplesmente quem? Vai ser a lâmina infiltrada dividido pelo tempo. Então, no primeiro intervalo de tempo, eu tive uma taxa de infiltração média de 0,6 milímetros por minuto. Ok? Copio essa fórmula para todos e vejam que, de acordo com a teoria, a minha taxa de infiltração vai diminuindo à medida que o tempo vai passando e que o solo vai ficando mais saturado. Então, no intervalo de tempo seguinte, eu tive 0,57 milímetros, depois 0,5, depois 0,45 e assim por diante. Chega um momento em que a taxa de infiltração se estabiliza em torno de 0,32 milímetros por minuto, né? Provavelmente nesse momento o meu solo já está completamente saturado e aí a minha taxa de infiltração não varia mais, né? Então eu tenho para cada intervalo de tempo qual é a minha taxa de infiltração em milímetros por minuto. Porém, vejam que a equação de Horton ela exige que eu entre em milímetros por hora. Então eu ainda tenho que criar uma célula, uma coluna adicional aqui que vai ser a taxa em milímetros por hora. Se a taxa é de 0,6 milímetros por minuto, quantos milímetros infiltrariam em uma hora? Então basta eu multiplicar isso aqui por 60, né? E eu vou ter qual é a taxa de infiltração em milímetros por hora. Ok? Então, a taxa de filtração no primeiro intervalo de tempo foi de 38 milímetros por hora. Eu posso esticar essa equação e ele vai calcular para todos os intervalos de tempo subsequentes. Ok? Agora eu tenho as duas variáveis para ajustar o meu modelo. A variável independente, que é o tempo, e a variável dependente, que é a taxa de filtração. Ok? Então eu vou fazer um gráfico plotando essas duas variáveis. Então eu seleciono essa coluna, seleciono a outra coluna, venho em inserir gráficos e eu vou escolher um gráfico de dispersão, ok?
Então ele me mostra aqui a taxa de infiltração ao longo do tempo. Eu posso até formatar esse gráfico para que ele fique com as legendas para eu saber. Então aqui eu tenho tempo em minutos. E aqui eu tenho taxa infiltração em milímetros por hora. Ok? Vou botar esse gráfico aqui. E agora eu tenho que ajustar uma equação do tipo exponencial para determinar os parâmetros FC, FO e beta. Ok? O Excel ele já tem alguns ajustes de equações no próprio Excel, né? Então, se eu clicar com o botão oposto aqui em cima, ele me abre um menuzinho e eu venho em adicionar linha de tendência. Ele vai me abrir uma janela e ele tem vários modelos de equação que eu posso ajustar a esse conjunto de dados. Tem linear, logaritmo, polinômio, etc. Mas a equação de Horton é uma equação do tipo exponencial. Então, eu vou selecionar o tipo exponencial. Ok. E eu vou pedir também que ele me exiba a equação no gráfico e exiba o valor de r quadrado. Depois a gente vai ver o que é isso. Ok? Vamos aumentar um pouquinho para a gente ver. Então ele estimou que para esse conjunto de dados, uma equação exponencial que descreve é y é igual a 39,5 vezes e na menos 0,19 vezes x. Aqui eu poderia reescrever isso como? Poderia reescrever isso como f, taxa de infiltração, é 39, alguma coisa, vezes e na menos 0,19 vezes o tempo, né? Porque eu tenho a minha variável dependente e a minha variável independente. Porém, vejam que a equação de Horton ela é um pouco mais sofisticada do que isso, porque eu tenho, além do termo que está multiplicando o número e, eu tenho um outro termo isolado aqui, que não está multiplicando, ele está somando a forma. Então, a equação de Horton ela é um pouquinho mais sofisticada e eu não tenho um modelo pronto no Excel para ajustar uma equação desse tipo. Mas eu posso enganar o Excel de alguma forma. Vamos ver como. Tá? Vejam o seguinte. Eu posso reescrever. Eu posso chamar uma variável y', que vai ser igual a f menos fc. Ok? E eu posso criar, vamos aumentar um pouquinho o tamanho disso aqui. Posso criar uma outra variável a', que vai ser FO menos FC. Fazendo essa simplificação, eu posso reescrever a equação de Horton da seguinte forma. Eu posso dizer que y' é igual. Vamos aumentar um pouco esse tamanho de letra. Y' é igual a' vezes e elevado na menos beta vezes t. Ok? Fazendo essa simplificação aqui, substituindo na equação de Horton, eu fico com uma equação mais simples, né? E essa equação é exatamente o que eu preciso para... ela tem exatamente o mesmo formato da equação exponencial que é ajustada pelo Excel. Ok? Mas e como que eu operacionalizo isso? Então, eu vou criar uma variável adicional, que vai ser meu y' e o meu a', ok? Vamos criar essa variável y'. O y' vai ser quem? Vai ser o f
a minha taxa, menos o FC. O FC eu não sei ainda, é justamente quem eu quero determinar. Então eu vou fazer um procedimento iterativo, vou dar um chute inicial para o meu FC. Meu FC vai ser... vejam que o FC não pode ser... é um número mínimo. Então, tem que ser um valor bem baixo de taxa de infiltração. Então, ele tem que ser um valor menor do que o menor dos números que eu calculei. Então, eu vou dar um chute inicial de FC de 18 milímetros por hora. Ok? Com isso, o meu Y' vai ser 38 menos o FC chute. Vai ser 38 menos FC. Ok? E agora, esse FC, eu vou travar ele. Apertando em F4. Apertando em F4. Não, F4 não está funcionando. Então, eu tenho que botar um cifrão antes do J e antes do 1. Com isso, eu travei. Né? Porque eu vou esticar essa fórmula para todas as demais células aqui. Porém, eu quero que ele sempre busque a referência do FC dessa célula aqui. Ele não deve andar ao longo dessa coluna buscando o FC. Ok? Então, esticando a fórmula, ele calcula a minha variável auxiliar Y' para todos os pontos adicionais. Ok? E vejam que aqui ele sempre buscou a referência correta. Ele buscou a taxa de filtração correspondente, mas sempre voltou para o FC chute original. Ok? Vamos até chamar ele de FC chute. Ok? Pronto. Agora... eu vou fazer um novo gráfico de Y' versus tempo. Ok? Dispersão. Posso até chamar ele de tempo em minutos. E aqui Y' em milímetros por hora. E agora eu vou novamente ajustar uma equação do tipo exponencial. Adicionar a linha de tendência do tipo exponencial. Mostra a equação e o valor de R². Então agora eu tenho uma equação que é y' é igual a A' vezes E elevado a menos 0,077 vezes x. Qual é a jogada? Agora eu tenho que variar esse valor de f chute até que eu maximize, até que eu obtenha o melhor ajuste. Como que eu vou fazer isso? Vocês estão vendo que tem aqui uma variável que ele calculou, que é o R2. Esse R2 é um coeficiente que descreve o quão bem ajustada ficou essa minha equação a esse conjunto de dados. Então, quanto mais próximo de 1, quanto mais alto o valor de R2, melhor é o ajuste que eu obtive. O que eu vou fazer agora? Eu vou variar o valor de FC chute e eu vou vendo como se comporta esse R2, ok? Então, vamos diminuir um pouco. Eu estava, para um FC chute de 18, eu tenho um R2 de 0,9855. Vamos dar um chute de 17. Com um FC de 17, ele caiu de 9,855 para 9,842. Então, piorou o ajuste. Então, não é um bom... o 18 é um valor melhor do que 17 nesse caso. Então, vamos variar para o outro lado. Vamos botar 19. Também piorou. Caiu de 9,855 para 9,608. Então, 18. Vamos voltar para 18. 9,855. Vamos pegar 18,1. Aliás, 18,1. Piorou também. Então, vou pegar 17,9. 9,858. Vejam que
de 18 para 17,9, ele aumentou um pouco o valor do R2. Então, FC de 17,9 é um valor melhor. 17,8, melhorou mais um pouquinho. 17,7, 17,6. Vejam que ele parou de melhorar. 17,5. Então, o ótimo para FC é alguma coisa entre 17,6 e 17,8, né? Acima disso, ou abaixo desse valor, ele começa a piorar o meu coeficiente R2. Então, vamos dizer que o FC final seja 17,7, um valor intermediário aí, ok? Então, agora, ele resultou o seguinte. O meu y' vai ser igual a 32,4, vamos dizer, vezes E na menos 0,072 vezes o tempo. Ok? Então, os meus parâmetros já estão saindo aqui. O FC, eu já sei que é 17,7, ok? Milímetros por hora. O beta, eu também já sei, ele saiu da própria otimização do Excel. Então, beta é menos 0,072. Falta ainda o tal do FO. Como que eu calculo FO? Eu sei que A' é FO menos FC. Quem é o A' no meu caso? A' saiu da otimização do Excel. Então, foi 32,396. Né? FO vai ser igual a A' mais FC. Então, FO vai ser igual a isso mais o FC. Então, FO, a capacidade máxima de filtração, vai ser de 50 milímetros por hora aproximadamente. Então, com isso, eu obtive todos os parâmetros da minha equação de Horton. FC, beta e FO. Por meio de um procedimento usando o ajuste de curva do Excel, mas fazendo algumas adaptações, né? Pode parecer um pouco complicado isso, gente, mas vejam que eu não vou exigir esse tipo de coisa na prova, mas esse tipo de artifício que a gente fez no Excel para fazer um ajuste melhor de curva, ele vai ser útil mais para frente na hidrologia e, de forma geral, na engenharia. Esse tipo de artifício que a gente usou aqui é bem útil também, ok? Eu espero que tenha sido útil para vocês e tenha ajudado a compreender os conceitos. Até mais.